Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, o seu dislike. Gostei ou não gostei? É para que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais o nosso canal. Bom, gente boa, como sempre faço aqui, muito obrigado a todos os nossos colaboradores do canal, aqueles que fazem de maneira anônima, fazem de maneira informal, fazem de maneira formal, usando o Pix, a chave que está aqui nos anexos embaixo, junto com o material de estudo dessa aula. Muito obrigado do fundo do coração a todos vocês. Se não disse ainda, desejo a todos um ano próspero e abundante a todos vocês. Bom, gente boa, estamos na 41ª lição sobre o livro do Gênesis, estamos já dentro do ciclo de José. Hoje o nosso estudo tem o foco no capítulo 41, que é a chegada, digamos assim, vamos deslindar, depois de toda aquela caminhada, orgulho dos irmãos, venda, despojamento de sua dignidade enquanto filho, a perda dos laços familiares, o envio, enfim, tudo que podia acontecer de errado aconteceu. E aí ele vai para o Egito. No Egito, ele se desdobra. Ele é um homem observador e ele alcança um status dentro da casa de um grande, mas por uma armadilha do destino, a mulher do seu patrão sente atração por ele. E ele prefere perder tudo a despojar-se da sua dignidade. A sua dignidade. Então, ele vai parar na cadeia. Ele vai parar na prisão. Ele novamente é despido de sua dignidade. Ele se torna um ninguém, ele se torna um nada. E aí, nesta prisão, ele conhece o chefe da prisão, aquele que fica, é uma prisão para altos, pessoas que fazem parte de um grupo diferente, não são presos comuns. Ele conhece dois homens, e esses homens contam a sua história. Tudo isso envolto dentro dessa dinâmica. Ascensão e queda, bênção e maldição. Tudo isso para que este homem seja provado. Não se, em momento nenhum, José esquece do seu objetivo de vida, esquece da sua bênção, esquece dos seus dons, esquece de que Deus está com ele, mesmo no vale tenebroso da sombra e da morte. Está lá, trabalhando, fazendo aquilo que lhe é normal, que é cotidiano. Então, um daqueles homens, aquele que se salvou e que o esqueceu, lembra-se dele. Então, hoje começa a ser deslindada essa história. Por que altos e baixos na vida? E é, de fato, o primeiro ensinamento do capítulo 41. O primeiro grande ensinamento. Durante a nossa vida, o autor bíblico mostra que o homem pode passar por altos e baixos, mas ele não pode perder o seu propósito, ele não pode perder as suas raízes, ele não pode perder a sua fé. Porque em dado momento, a providência de Deus vai lhe colocar diante daquele que é o momento histórico mais importante. Então, as concessões que nós fazemos à vida, as concessões que nós fazemos ao nosso dia a dia, não podem fazer com que nós jamais nos esqueçamos quem somos, de onde viemos e qual o nosso propósito em estar aqui. Não importa se esse momento é bom ou é ruim, ele está nos preparando, ele está nos forjando, ele está nos fortalecendo para aquele que de fato é o nosso momento ápice, o nosso momento de transformação. E nós vamos ver que o texto de hoje vai tratar isso através de alguns simbolismos. Quando eles aparecerem, eu vou lhes apresentar, eu vou lhes mostrar. Algo muito interessante acontece. Tudo que lhe foi tirado será devolvido. Mas não num nível subjetivo, mas objetivo. Ele alcança o status que lhe é devido. Aquilo que ele sempre disse que ele era, um vencedor. Aquilo que ele disse que era, um homem abençoado por Deus. Aquilo que ele disse que era, um homem em que Deus age porque ele deixa Deus agir. Um homem que fará milhões
e fará muitas pessoas alcançarem a salvação. José é um paradigma daquele que constrói um ambiente de graça. Aquele que sabe é um profeta. É um profeta. Muitas vezes a gente ouve aquele tema de que Deus não age na vida das pessoas. Não age quando não encontra nenhum canal para que ele haja. José se torna canal para a salvação de um povo, que nem é o povo dele. Por quê? Porque o povo dele o expulsou. Então a graça que está com ele, a convicção de que Deus está com ele, vai fazer a obra de Deus em outro lugar, para que, por caminhos que somente Deus conhece, também essa graça salve o seu povo. É muito interessante a maneira com que o autor bíblico constrói essa história, esse romance sapiencial, para que os seus ouvintes, os seus discípulos entendam isso. Não importa por onde Israel passe, cada israelita representa uma porção da graça de Deus no mundo. É isso que o autor bíblico tem. Para nós cristãos, essa leitura é muito interessante, porque ela está na base de toda a nossa teologia. Porque na teologia se fala de graça. Cada cristão onde está é outro Cristo. É ação, fonte de graça e de transformação do ambiente. Porque Deus não age, porque Deus não age em certos ambientes, porque não encontra ninguém como José, disposto a abrir mão dos seus interesses particulares, do seu crescimento particular, para transformar a vida do povo que o cerca. A cada um de nós é confiada pessoas. É isso que o texto vai dizer. Alguns cuidam de um grupinho, alguns cuidam de uma outra pessoa, mas a alguns cabe a graça de cuidar de multidões, de salvar multidões, de transformar a vida de multidões. Então, José é aquele que, por caminhos que somente Deus e a providência sabem, faz a bênção frutificar no meio de um povo estranho, para que essa bênção reverta para o seu próprio povo. Então, fizemos essa introdução, agora vamos ao texto. O texto é muito rico, é muito especial. Vamos lá. Gênesis capítulo 41, na corte do faraó. José é capaz de ler os sinais dos tempos. Não faz isso sozinho, mas deixa que Deus e a graça de Deus lhe conduzam. 2 anos se passam, sem algo novo acontecer. Ele está no seu cotidiano da prisão. Ele está vendo as coisas acontecerem, ele está vendo o tempo acontecer. É algo muito interessante, porque nós vemos essa percepção nas parábolas. O autor das parábolas, aquele que diz as parábolas, aquele que conta as parábolas, está contando uma história, mas falando de algo muito maior, que talvez poucos tenham a percepção de ver. Quando Jesus conta as parábolas, por exemplo, ele usa cenas da terra, cenas cotidianas, cenas corriqueiras, e essas cenas corriqueiras apontam para algo muito maior. Quem tem olhos para ver, veja. José é alguém que tem olhos para ver. Ele, de dentro da prisão, ele consegue ver coisas que os outros não veem. Ele vê um tempo de abundância se aproximando. Ele também sabe que isso dentro de Israel, dentro daquele país onde ele está, ele é cíclico. Está ligado ao tempo das chuvas, está ligado às jussantes e às vazantes do rio Nilo. Ele sabe, ele entende isso, porque ele percebe, ele tem tempo para observar, ele tem tempo para ver, ele tem tempo para perceber quais são os tipos de pessoas que são encarceradas ali. Muitas daquelas pessoas são encarceradas por dizerem coisas que os outros não acreditam, que os outros não veem. Então, José está num ambiente rico de informações, rico de percepções, para aqueles que têm olhos e ouvidos para ver e ouvir. Essa é uma grande lógica, é uma grande ferramenta de compreensão do texto bíblico. Em momentos muito duros da nossa vida, em momentos muito tristes da nossa vida, muitas vezes nós chegamos àquele momento porque não percebemos, porque não entendemos o que estava acontecendo até chegarmos ali. O texto bíblico nos ensina a fazer isso de uma maneira muito sábia. Não importa onde estamos, percebamos onde estamos. Não importa se estamos no meio da fartura, da riqueza, da abundância ou no meio da pobreza. Aprendamos e entendamos porque
estamos no local onde estamos e o que acontece em nosso redor. São poucos os homens e mulheres que têm essa percepção, que conseguem falar com a sua vida interior e olhar e fazer uma reflexão cotidiana, né? Desde a manhã até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor, diz o texto do Salmo. E quantas pessoas conseguem, ao final do seu dia, perceber o que fizeram de errado e o que fizeram certo, olhar para as atitudes dos outros que estavam consigo e entender o que fizeram de certo e de errado de acordo com aquilo que tinham se proposto a fazer naquele dia. Um homem que sai para trabalhar e que não consegue ganhar o pão de cada dia naquele dia, o que ele fez de errado? O que ele fez de errado? E se ele fez tudo certo, por que aquele dia não rendeu? Então, este homem, José, este protótipo do homem sábio, ele passa a ensinar para os seus, passa a ensinar através deste romance espiritual, deste romance sapiencial, essas determinações. Essas determinações em José podem se marcar por 3 pontos que são muito interessantes. Primeiro, perseverança. As minhas convicções são essas. Eu as formei. Eu sou fiel a elas. Segundo, paciência. Paciência. Paciência para saber os tempos de Deus, os momentos de Deus. E o terceiro ponto, talvez o ponto mais importante que constrói e fundamenta. Confiar em Deus. Ter fé. Ter a capacidade de ver onde os outros não veem e compreender aquilo que os outros não compreendem. Nós que somos batizados e recebemos uma porção da graça de Deus através do dom do Espírito Santo que nos foi doado no ato do batismo, temos isso. Agora, a família de José também tinha, seus irmãos também tinham, abençoados por Deus pela bênção que foi dada a seu pai e se perpetuava desde Abraão até eles. Qual é a diferença? A diferença é que eles não estavam focados nessa bênção, estavam focados nas suas qualidades especiais, que vão e que vêm de acordo com a pujança da juventude e o declínio da velhice, que vão e que vêm de acordo com o clima, de acordo com as vicissitudes do próprio tempo, guerras, pestes, secas, inundações, terremotos. Quantas pessoas confiam tudo na construção de uma casa, de uma fortaleza, e basta um terremoto e tudo vai, e tudo ruim, né? Então, homens que constroem a sua esperança, a sua felicidade vinculados ao dinheiro, às ações que têm uma bolsa de valores e que caem, que quebram e que perdem tudo. José não é este homem. José passou por momentos difíceis na vida, mas nunca quebrou. Por quê? Porque a sua fortaleza não estava nas coisas que o cercavam, estava naquele que estava nele, sobre ele e com ele, Yahvé. Essa é a lógica do texto do Gênesis capítulo 41. Tudo tem seu tempo. E agora é o tempo de ser honrado por essa perseverança, confiança e fé. Gênesis 41, 1 a 4. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, e se puseram a pastar num capinzal. Mas eis que em seguida, no mesmo Nilo, 7 outras vacas, cheias e magras, que vieram e puseram-se ao lado das outras na margem do rio. As vacas feias, magras, devoraram as 7 vacas belas e gordas. E o faraó despertou. É algo muito interessante, porque essas palavras não foram colocadas aí por acaso. E o chefe daquele povo despertou. E o chefe dos egípcios abriu os olhos. E o chefe dos egípcios foi iluminado. Neste caso, o narrador sabe muito mais coisas do que nós. Ele nos conta o que aconteceu na cabeça do faraó, antes que José saiba. Então nós temos uma vantagem para ver como é que essa história é construída, o que passou pela cabeça. Então, esta frase é muito importante. O faraó despertou. Porque essa expressão vai fazer com que nós entendamos tudo o que aconteceu.
um preso se tornar quem se tornou? Por quê? Porque o faraó despertou. Um preso, um hebreu, um estrangeiro ser colocado à frente da maior potência da época. Tudo isso só aconteceu porque o faraó despertou. Grandes bênçãos acontecem na vida das pessoas, na maioria das vezes porque isso acontece. Elas despertam. Elas passam a ver o que os outros não veem. Aquilo que nos sonhos de José lhe dizia a seus irmãos: vejam o dom que está em vós. Em mim eu percebi que eu sou grande e que sobre mim repousa a bênção de Deus. Despertem. Essa é a grande chamada, essa é a grande palavra. O faraó despertou. O governante do povo egípcio despertou. Então, Gênesis 41 traz essas dinâmicas. E aí, Gênesis 41, 5, 7. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíram em uma mesma haste, mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas magras, resseguidas pelo vento do oriente. As espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias, e o faraó despertou. Era um sonho. O narrador aqui evoca esses detalhes. O clima angustiado do faraó, 2 momentos, 2 sonhos diferentes, separados por um despertar noturno e finalmente um despertar definitivo. Ele desperta. É a saída de um pesadelo. Felizmente, é apenas um sonho. Mas o sonho precisa ser interpretado, precisa ser compreendido. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive, tem que ser entendido. Porque certas coisas acontecem na nossa vida. Abre os teus olhos. Se todo mundo diz que você está fazendo algo de errado, abra teus olhos. Porque você pode estar fazendo algo errado. E achar que está certo, que é o pior de tudo, né? Agir de maneira inconsequente, onde deveria ter ponderação. Agir de maneira precipitada, onde deveria ter paciência e parcimônia. Gastar demais, beber demais, comer demais, falar demais, gabar-se demais. Isso tudo, muitas vezes, para as pessoas, parece um pesadelo, porque todo mundo te critica por causa disso. Mas desperta. Desperta. O faraó despertou e isso colocou ele num outro local, dentro de uma outra lógica. É a saída de um pesadelo. A conotação de abrir-se para algo inusitado. E aqui colocar-se na responsabilidade. Eu tenho que interpretar, eu tenho que entender, eu preciso conhecer o que é que me está sendo dito. Quando a pessoa me fala alguma coisa, ou quando eu percebo alguma coisa, ou quando eu entendo alguma coisa, o que de fato isso representa para mim? Quando tem uma percepção, quando tem uma impressão, falei com tal pessoa, a face dela se modificou. Interprete isso, entenda isso. Como estão suas palavras? O tom de voz das pessoas mudaram? A maneira com que te olham, a maneira com que te saúdam? É isso que o autor bíblico está dizendo que é necessário ser feito na vida. E ele está usando como exemplo o faraó. Nesse contexto cultural, esse sonho e esse despertar é uma mensagem de Deus. Deus queria falar com o chefe daquele povo. Deus queria falar com o líder daquela grande nação. E aí, Gênesis 41, 8. Chegando amanhã é o início de um ciclo. O faraó, com o espírito preocupado, mandou chamar todos os mágicos sábios do Egito e contou-lhes seus sonhos. Mas nenhum soube explicar. Nenhum soube entender. Por quê? Porque não abriram os olhos. Porque não estavam... não tinham sido chamados para a conversa. Deus queria falar com o faraó. E aqui o nosso narrador não perde a oportunidade de fazer controvérsia com a sabedoria egípcia. Os egípcios não foram chamados para a conversa. Os egípcios não foram chamados ao entendimento.
Os egípcios, magos egípcios, sacerdotes egípcios não foram chamados para aquela conversa. São incapazes de interpretar o sonho. São sacerdotes, e era uma categoria especializada entre os egípcios. Eram homens técnicos, profissionais da previsão no Egito. Eles também eram famosos por essas habilidades adivinhatórias, né? Mas ninguém consegue. Por quê? Porque aquela conversa não é entre eles e o faraó, mas é entre Deus e o faraó. Gênesis 41, 9. Então o copeiro Mor disse: vou confessar minha falta. E aqui, o problema da interpretação de um sonho, 2 anos depois, despertou a memória do copeiro que pensa em uma situação semelhante. Ele já passou por aquilo. Ele, como faraó, foi chamado por Deus para uma conversa. Ele também se encontrava no lugar do faraó. Ele teve um sonho de manhã, estava triste porque não sabia interpretar, e alguém tinha explicado. E ocorre-lhe que este alguém lhe recomendou uma intercessão. E aí ele faz uma meia-culpa. Devo lembrar-me dos meus pecados hoje. Eu tenho que confessar a minha falta. Ele faz um ato de arrependimento e conta. Gênesis 10:3. Um dia, tendo-se o faraó irado contra os seus servos, mandou me encarcerar na casa do chefe da guarda com o padeiro Mor. E eis que uma noite tivemos 2 sonhos. Exatamente, ele está se colocando no lugar do faraó. Cada um seu. Ora, estava lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Contamos os nossos sonhos e nos interpretou, cada um o seu. E os acontecimentos se confirmaram sua interpretação. Eu fui restabelecido de meu cargo e o outro foi pendurado. Aqui ele está usando uma palavra para dizer que o que aconteceu com o outro foi enforcado. Então, o faraó convocou José. Opa, eu quero estar nessa conversa, eu quero entender essa conversa, eu quero falar com Deus. E aí, é bonito isso, porque o faraó manda chamar José, o qual foi imediatamente tirado do cárcere, liberto, barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Então, lhe é devolvida a dignidade, barbeado, limpo, diante do faraó. Essas coisas que nós estamos lendo, elas deixam lacunas sobre o que aconteceu na prisão enquanto José estava detido lá. Por que contar a interpretação daqueles sonhos? Porque foi a fonte que libou a liberdade. Então, muitas coisas aconteceram. Talvez quantas pessoas José fez o bem. Mas esse bem, esta ação especial que ele faz ao copeiro Mor, repercute na vida dele. E aqui é uma outra interação que o autor bíblico quer fazer com os seus discípulos. Saibam que o bem feito não é esquecido, mas dia menos dias ele é revertido em bênção para aquela pessoa. Quantas coisas aconteceram lá, mas aquela é específica. Aquela faz parte de um projeto que somente a providência de Deus sabe. 2 anos se passaram e o gesto da sabedoria, da honestidade, lhe deu a liberdade. Então, aquilo tudo por que ele passou, agora está sendo transformado, está sendo apresentado como uma libertação. Então, rapidamente deixaram sair da masmorra, né? Trocou de roupa e apresentou-se. São pequenos detalhes aqui, mas muito importantes. Ele se depila, ou seja, ele coloca a ordem física, ele troca de roupa, né? Uma vez que a palavra vestimenta é muito significativo na história de José, porque quando ele foi vendido pelos irmãos, tomaram-lhe a túnica. Quando ele foi posto na prisão, tomaram-lhe a túnica. E agora ele está limpo, ele está revigorado. E vão lhe dar o quê? Novamente, um vestido, uma nova roupa. É como que o autor bíblico dissesse que é uma nova fase que se abre. É uma mudança de vida que está sendo preparada. É a mudança
da limpeza do corpo, a mudança da vestimenta, que antecipa a mudança que está para vir. Gênesis 41, 15 e 16. Este disse-lhe, o faraó, tive um sonho e ninguém pôde interpretar. Mas eu ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. E aí, o ato de humildade de José, isso é muito interessante. Não sou eu. Não sou eu, respondeu José, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. Ou seja, a conversa é entre Deus e você. Eu serei apenas um interlocutor, um tradutor. Eu serei apenas um canal. Se a gente entendesse que na vida dos homens nós não somos deuses, nós não somos senhores, nós não somos donos, nós somos, no mínimo, no máximo, administradores de dons. Nós somos interlocutores, nós somos canais da graça de Deus. O sacerdote é canal para que a bênção chegue à sua comunidade. O professor é canal para que a sabedoria chegue aos seus discípulos, seus alunos. O pai e a mãe são canal para que a vida cresça, a vida seja instruída. Eles não são donos de ninguém. Nem o mestre é dono do conhecimento, nem o sacerdote da graça, nem o pai e mãe da vida dos filhos. Somos apenas canais dessa graça. O sábio autêntico depende de Deus. Não é um autor autônomo, não é um ator autônomo da história. Não presume ser. José não presume e deixa bem claro, eu não sou a fonte do conhecimento, eu apenas sou um canal. Tudo provém de Deus. Essa é a raiz da sabedoria de José. Em momento nenhum José se coloca como o Senhor, mas como o servo. Evangelho, eu vim para ser servido. Eu vim para servir, não para ser servido. Eu vim para ser aquele que serve. Palavra serviço. Somos chamados, a nossa vocação é a serviço. Diz aos discípulos, diz aos apóstolos. Depois que terminarem tudo, digam, eis aqui, servo fiel e inútil. Isso modificaria toda uma estrutura de vida que temos dentro de nós, de nossas famílias, de nossas comunidades, do nosso ambiente de amizade. E isso muda o mundo. Isso muda as estruturas do mundo. Saber que ninguém aqui é dono, que ninguém aqui é senhor, mas é canal e tem um propósito. Se você é professor, você tem um propósito. Se você hoje é discípulo, você tem um propósito. Se você é pai, você tem um propósito. Se você é mãe, você tem um propósito. Se você é papa, você tem um propósito. Se é bispo, você tem um propósito. Se você é médico, você tem um propósito. E dar valor a esse propósito. Em momento nenhum, José se desvinculou disso, nem quando estava aprisionado por seus irmãos, nem quando estava como escravo, nem quando estava como chefe da casa de Potifar, nem quando estava na prisão, nem quando estava como guardião da prisão. Em momento nenhum, ele acha que é dono de alguma coisa. Ele é servo de Deus. Ele diz, o narrador, ele conta os sonhos novamente. Ele quer prolongar essa espera. Ele quer fazer com que já foi falado e aí o faraó conta de novo, né? Parece um texto repetitivo. Não. Agora nós retomamos a conversa. Ele quer dar ao ouvinte uma pequena pausa para que reflita exatamente o que está acontecendo. Ele lhe diz coisas que já sabe. Portanto, permite memorizar bem os detalhes. Ao mesmo tempo, ele tem uma habilidade literária muito interessante. Ele vai fazer ajustes. Ele vai fazer ajustes em relação à primeira história para a segunda. A primeira história foi feita pelo narrador, de forma indiferente. Essa história é feita pelo faraó, que manifesta a sua dor, a sua angústia, seus sentimentos. Numa história nós contamos o fato, na outra nós contamos a repercussão desse fato. Porque é na conversa,
Não é uma carta que está sendo lida, mas é uma vida que está sendo contada. É essa a grande realidade. Ele sentiu algo, ele lhe diz respeito. E aí, ele não consegue entender. O faraó está angustiado porque ele tem a história, ele tem o fato, ele tem a imagem, mas ele não tem o conhecimento. Gênesis 41, 17 e 21. O faraó disse então: em meu sonho, ele toma para si. É meu, é uma conversa de Deus comigo. Eu estava à margem do Nilo. E eis que do Nilo saíram 7 vacas gordas e belas, que puseram-se a pastar no capinzal. E saíram em seguida 7 outras vacas magras, feias, disformes. Jamais vi em todo o Egito. Olha, ele está colocando uma dramaticidade na história em relação à primeira que foi contada. Disformes, desfiguradas. Eu jamais vi no Egito. Vacas magras, feias, devoram as 7 primeiras, as gordas, que entraram em seu ventre como se nada fossem, pois ficaram macilentas, feias como antes. Nessa altura, despertei. Olha, ele colocou uma dramaticidade. Ele diz que embora as vacas magras tenham comido as gordas, continuaram mirradas, magras, feias como antes. Então, as gordas foram consumidas pelas feias, não repercutindo numa transformação na vida delas. E esse sonho, ele deixa o faraó conturbado. E nesta altura, despertei. Novamente a palavra despertar. Eu preciso ver. Eu preciso acordar. O sonho é meio surreal, porque é estranho para uma vaca comer outra vaca, né? É igualmente estranho para o ouvido, né? Comer, para a orelha comer outra orelha, né? Então, é essa lógica, né? Uma vaca comendo outra vaca. Aqui estamos realmente, é uma imagem surrealista para chamar a atenção. É algo inusitado, é algo jamais visto. O autor construiu esse drama, essa parte do romance com muita habilidade mesmo. Não é um documento histórico, é uma intervenção, é uma teofania. E a partir de um detalhe, José sabia interpretar os sonhos. Então, essa linguagem, José, a partir de um ponto, ele interpreta. Lembra que os 3 cestos são 3 dias, as 3 taças são 3 dias. Então, ele vai criando essa estrutura. Gênesis 41, 22 e 24. Tive outro sonho. Vi elevar-se de uma mesma haste 7 espigas cheias e belas. Mas eis que 7 outras espigas medíocres, finas, queimadas pelo vento do oriente, germinaram em seguida. E as espigas magras engoliram as 7 espigas belas. Em vão contei tudo isso aos mágicos, nenhum deles pôde me dar explicação. Então, José tem o contraponto entre uma história e outra. Ele tem um ponto de apoio. Então, José é capaz de interpretar. Gênesis 41. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que vai fazer. O que ele vai fazer. Primeiro de tudo, essa duplicidade. O sonho do faraó é apenas a preparação para algo que vai acontecer. Algo que Deus está prestes a fazer. E Deus indica ao faraó o que ele vai fazer. Em primeiro lugar, José sente por detrás desse sonho uma mensagem divina e reconhece uma mensagem de benevolência comunicada para ajudar o faraó. É uma conversa entre Deus e o chefe daquele povo, entre Deus e o líder daquela nação. Gênesis 41, 26. As 7 belas vacas são 7 anos, as 7 belas espigas igualmente 7 anos. É um sonho só. 2 vezes, mas é a mesma coisa. As 7 vacas magras e feias saíram em seguida
são também 7 anos. As 7 espigas vazias, queimadas pelo vento, são 7 anos de miséria. Então ele faz um contraponto. 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. E como eu disse ao faraó, Deus lhe revela o que vai fazer. Haverá 7 grandes anos de abundância para todo o Egito. Virão em seguida 7 anos de miséria que vão esquecer toda a abundância do Egito. A fome devastará o país. A abundância do país não será mais notada por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes, o faraó é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executar. E aqui ele dá uma outra nuance. Se Deus falou 2 vezes, na terceira ele cumpre. Essa interpretação pode ter deixado as pessoas que estavam ali perplexas, como deixa a gente perplexas, e vem aquelas perguntas, né? É certo ou não? Isso é confiável? Neste ponto, José vai além. Naquele momento em que todos estão, será que isso vai acontecer mesmo? Ele vai além. José dá um passo onde deveria parar. Ele dá um passo. Por quê? Porque ele tem convicção naquilo que ele diz. Ele tem convicção de que Deus está falando ao faraó algo que vai acontecer. Ele ali age como profeta, aquele que fala em nome de Deus. E ele acrescenta algo. Ele não está satisfeito, né? Porque ele quer apresentar algo mais. E agora ele vai dar conselhos sobre economia política. Gênesis 41, 33. Agora, pois, escolha o rei um sábio, prudente, e põe à frente, a testa do país. O faraó, neste momento, ele poderia dizer, bom, mas realmente eu já estou à frente da terra do Egito. Eu sou muito inteligente. Eu sou muito sábio, né? José aconselha a escolher um bom primeiro-ministro. Provavelmente o primeiro-ministro devia estar nessa reunião também. Ele não deve ter ficado muito honrado com esse conselho. Gênesis 41. Eles ajuntaram todos os produtos, né? Então, Gênesis 34. Nomeie-se também o faraó administradores no país. Recolham a 5ª parte da colheita do Egito durante 7 anos de abundância. Ele fez as contas. 1/5 a cada ano reservado. Rapidamente consegue-se planejar um programa, né? Um programa para capitalizar alimentos, para juntar alimentos. Gênesis 41, 35 e 36. Eles ajuntaram todos os produtos desses bons anos que vêm. Armazenarão o trigo nas cidades, disposição do faraó, como provisões a reservar. Esses mantimentos formarão para o país uma reserva, em previsão aos 7 anos de fome que assolarão o Egito. Dessa forma, o país não será arruinado pela fome. Agora o jogo, a conversa passa para o faraó. Esse jovem chegou da prisão e sabe muito. O que os estudiosos não são capazes de explicar, ele interpretou imediatamente. Mas onde ele estará certo? Ele pode ter inventado essa explicação. Não só isso, mas acrescenta diretrizes operacionais precisas sobre a administração. E isso dá, digamos, respaldo para o que ele está dizendo. Ou seja, quando você vai dar um conselho, não dê só o conselho, dê a solução. Não aponte apenas o que está errado, mas diga, faça um esforço e apresente caminhos para solucionar. Você tem autoridade? Você é um mestre, diz assim, não adianta o professor dizer ao aluno que ele não entendeu a matéria porque tem um 0 na prova dele. Cabe a esse mestre apontar caminhos para aquele discípulo. Não cabe ao pai e à mãe apenas dizer que o filho está errado, que o filho está fazendo bagunça, mas instruir como agir de uma outra maneira. É essa lógica que o autor bíblico está colocando aqui. José não disse que ia ter 7 anos de fome e 7 anos de fartura e depois de fome. Não, ele disse como escapar transformar a bênção dos 7 anos de riqueza, ter um pouco mais de parcimônia com os gastos daquele grande país,
e se preparar. Porque não vai vir a desgraça primeiro antes da bênção. Aqui existe um projeto. Primeiro eu dou, e aí eu torno rico. É saber administrar os bens, é saber administrar os dons, é saber administrar a fartura. Quanta gente jogou fora a sua juventude, não entendeu que eram as suas 7 vacas, suas 7 vacas gordas, e agora, já como ancião, depende dos outros. Tinha tempo, tinha disponibilidade, tinha meios para estudar, para trabalhar, para organizar a sua vida, para construir uma caminhada, e desperdiçou isso. E eu estou dando um exemplo aqui, mas vocês devem estar correndo na cabeça de vocês inúmeros exemplos de gente que teve a chance de fazer a sua vida diferente e hoje vive na penúria. Por quê? Porque gastou tudo que ganhou no período das vacas gordas, e agora as vacas magras estão lhe consumindo e não tem mais nada para consumir. Então, é o caminho da penúria. Ele parece um cara enérgico, né? Ele parece saber como fazer isso. E isso é algo que é diferente. É alguém que tem convicção do que está dizendo é verdade. É alguém que tem convicção de que aquilo que Deus está falando para aquele grande chefe é algo que vai acontecer. Falou uma vez, falou 2 vezes. Na terceira vez, isso vai acontecer. Agora, o Senhor vai ver isso acontecendo. Então você imagina a convicção com que ele diz: olha, vamos fazer desses 7 anos 7 anos de previsão, de abundância, vamos nos preparar para recolher, não vamos perder nada do que produzirmos. Nossa, é uma lógica. Gênesis 41, 37. Essas palavras, elas transformaram o faraó. Eles transformaram não só o faraó, mas toda a sua gente. Por quê? Porque alguém não lhes deu uma profecia de maldição, mas lhes deu um aviso de bênção, que 7 anos seriam dados, e desses 7 anos nós conseguiríamos juntar aquilo que iria nos confortar no período de penúria. Então, não importa se a penúria vai vir, nós estaremos preparados. Isso já é uma bênção. Então, isso que a gente percebe aqui no texto, ou seja, o faraó, ele gostou da palavra de José. E os ministros logo acolheram isso. Isso acontece muito em tribunal, em Câmara de Vereador, né? Quando alguém vai lá fazer uma proposta que o mais alto recebe, né? Todo mundo fica feliz. Por quê? Porque quando o chefe ri de uma piada, todos riem, né? Todos riem, querem partilhar da alegria do chefe. Gênesis 41, 38. Poderíamos, disse-lhes ele, encontrar um homem que tenha tanto como este Espírito de Deus. E aí o faraó, ele é muito útil. Ele fala com linguagem de um crente de Israel. E aqui faraó está falando com Deus, e agora Deus está falando através do faraó. Deus falou com o faraó através de José, agora Deus fala a José através do faraó. Porque ele está usando uma linguagem diferente. Poderíamos, disse ele, encontrar um homem que tenha tanto como este Espírito de Deus? É o faraó falando para o seu povo. Em seguida disse o faraó a José: pois que Deus te revelou tudo isso, não haverá ninguém tão prudente e tão sábio quanto tu. José tinha acabado de se apresentar, né? Ele lhe dissera, né? Você pode procurar um sábio inteligente. O faraó diz: mas você é o sábio inteligente que Deus colocou na minha mão. José tinha feito modestamente tudo para fazer ele entender que era a hora de Deus trabalhar no meio do seu povo. E aí José é colocado como um ministro. Tu mesmo serás posto à frente de toda a minha casa, e todo o meu povo obedecerá a tua palavra. Olha que legal. Como é que você valoriza isso na sua história?
É isso que o autor bíblico está perguntando para os discípulos. A tua palavra, as pessoas confiam nela? As tuas palavras, elas têm repercussão? Você confia nas suas palavras? Você confia na história que você diz? Você confia na história que você conta? As suas crenças, elas de fato estão sedimentadas na tua experiência de Deus? Ou em falar aquilo que os outros falaram? É uma pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. Aliás, ele faz isso inclusive também a Pilatos. Quando os discípulos vão a Jesus, vocês querem o quê? Nós queríamos saber onde moras. Onde moras? O que Jesus diz? Vinde e vede, faz experiência comigo. Passaram 3 anos com ele. E quando ele vai ao governador romano Pôncio Pilatos falou muitas coisas. E aí Jesus pergunta a Pôncio Pilatos, você está dizendo isso porque você acredita nisso? Ou porque outros disseram isso de mim? E aí, para nós é a mesma coisa. Muitas vezes nós damos conselhos às pessoas que nós não vivemos. Aí usamos aquelas frasezinhas assim, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, a repercussão daquilo que você manda o outro fazer está naquilo que você já fez. Não mande o outro voar se você nunca saiu do chão. Não mande o outro se jogar no rio se você não sabe nadar. A lógica está aqui. O faraó colocou este homem à frente porque ele tinha convicção nas palavras de Deus. Ele acreditava no que ele estava dizendo ao faraó e o faraó passou a acreditar nele e colocou ele à frente da sua casa porque percebeu que Deus estava falando com ele através dele. Né? Parece essa palavra que está usada no texto, né? Colocou ele como mordomo, né? Colocou à frente da sua casa. Né? Colocou, o texto bíblico usa essa palavra, mordomo, ou seja, traduzido é mordomo, ou seja, o primeiro-ministro. Em alguns lugares vai se falar do grão-vizir na linguagem oriental, né? O vice-faraó. Né? Mas interessante que o termo técnico é esse mesmo, mor mais domus, ou seja, ações da casa, aquele responsável das ações da casa. Então, nós somos mordomos, né? Nós somos chefe das ações que partem de nós e que Deus age através de nós. O pai e a mãe são os mordomos da casa. O professor é o mordomo do conhecimento que é passado, ele é o chefe das ações da escola. E por aí vai, por aí vai. O sacerdote, o bispo, o papa são mordomos, são chefes da casa. As suas palavras devem estar fundamentadas nas suas atitudes, nos seus pensamentos. E é muito interessante porque a frase do faraó, todo o meu povo se alinhará sobre o teu comando. Só pelo trono serei o maior que ti. Oh, que beleza, né? Então, esse grão-vizir. Vês, disse-lhe ainda, eis que me ponho à testa do Egito. Brilhante. Da prisão a primeiro-ministro. Que isso? É a hora de Moisés. É a hora de José. É o momento de José. É o momento de José. É a sua hora. É o seu ápice. Aqui tudo se explica porque perdeu com os irmãos, perdeu na casa do seu senhor, porque perdeu, foi esquecido na prisão, porque não era nem na casa de Potifar, não era à frente dos homens da prisão, mas era aqui à frente de um grande povo. E ele tem como maior a confiança do chefe do povo. Eu vou fazer um paralelo aqui. Quando Deus te chama para alguma coisa, ele não está te dando a coisa, ele está te confiando a coisa. Jesus usa muito isso porque ele usa a parábola dos 10 talentos. Os 10 talentos não eram das pessoas, mas estavam sendo-lhe confiada. O que você está fazendo com a sua vida, com seus dons, com seu conhecimento, com a sua liberdade, com a sua juventude, com a sua força, com a tua sabedoria, o que você está fazendo? Não é teu. Não é teu. Foi te confiado, você tem que ter um propósito para isso. Senão você vai viver a vida inteira e não vai saber que viveu. Você vai caminhar a vida inteira e você não vai sair do lugar.
Por quê? Porque não tem propósito. O faraó tirou o anel de sua mão e pôs na mão de José para revestir-se e fez revestir-se de vestes de linho fino. Meteu-lhe no pescoço um colar de ouro. É quase a cena do filho pródigo, que volta para casa, recebe túnica, anel e sandálias. Aqui ele recebe sinais de poder. Ele tem o selo para dar ordens. Depois que ele escreve alguma coisa, ele sela com o anel do faraó. Então é o faraó que está mandando. Vestes de linho, ele é reconhecido, ele é visto de longe. Vestes brancas. Linho fino. É alguém com dignidade. E no colar, um pescoço de ouro. Então ele se destaca. É um ritual, é um protocolo. Ele foi revestido de roupas, né? Não é um vestido elegante simplesmente, mas é a roupa do chefe. Ele foi revestido. Aquilo que antes ele era despido era a marca da queda, revestido é a marca da subida, da elevação. Ele é considerado, de fato, o homem sábio do faraó. Essa joia em volta do pescoço é um grande colar, é um sinal de poder. Fazendo montar no segundo dos seus carros, mandou que chamasse diante dele e disse: ajoelhai-vos. E assim que foi posto à frente do todo o Egito. Então, ele é o cara. O texto que nós temos aqui foi traduzido ajoelhai-vos, mas aqui é um grito, né? Chamou o povo e gritou na língua egípcia algo que foi traduzido como ajoelhai-vos, mas, e porque o significado de fato se perde um pouco na história, mas é algo como submetei-vos a ele. É uma ordem que o faraó dá na língua do povo egípcio, que tem um peso muito maior que ajoelhar-se. Ajoelhar-se é dobrar os joelhos, inclinar, é uma saudação. Mas essa palavra aqui, que é dita na língua e no texto hebraico, ela mantém-se fiel ao texto original, ao conceito original, ela representa submetei-vos. Nenhum dos exegetas jamais compreendeu esse grito, porque é algo que se perdeu no tempo. Mas o significado é muito forte. Assim, José foi colocado à frente do povo, e o povo tinha a ordem dada pelo faraó: submetam-se a ele. A confiança do faraó agora repercute em poder para José. O faraó disse: eu sou o faraó. Sem a tua permissão não se moverá a mão nem o pé em toda a terra do Egito. Ou seja, se eu sou o faraó e sem a permissão de José, nada seria feito, em nenhuma parte. E aí o faraó chama José com o nome hebraico, não com o nome hebraico, chama José com o nome egípcio, José Safenat Fanek, e deu-lhe por mulher a Sete, a filha de Putifar, o sacerdote de On. O seu nome é mudado. Ele não pode ter um nome semítico. O título honorífico traduzido, esse título que foi dado, Safenat Fanek, traduzido é o homem que sabe das coisas. Então, deu-lhe por esposa essa Asenat, né? E que era sacerdote de On. Então, de certa maneira, José domina a casa do sacerdote. José saiu por toda parte do Egito. E aí começa a história de José como liderança. José tinha 30 anos quando foi apresentado diante do faraó, rei do Egito. E retirou-se da casa do faraó e percorreu, não deixou para amanhã, percorreu todo o país. Ele abraçou a sua missão. Fazia 13 anos que ele tinha sido vendido. Agora ele é um homem com 30 anos. Ele tinha 17, passaram-se
13, agora ele tem 30. Ele passou por todos aquelas a casa de Potifar, a prisão, mas agora ele está no auge. Então, todos os sofrimentos, todas as dores, todas as humilhações estão aqui. E a frase: quem semeia entre lágrimas, ceifará com alegria. Ele semeou entre lágrimas. Quando ele não se negou a fazer o bem, quando ele não se negou a ser honesto, a fiel ao seu patrão, mesmo que o seu patrão não respeitasse, quando ele fez o que podia fazer pelo seu algoz, pelo chefe da prisão, e quando ele se colocou lado a lado daqueles que estavam dividindo a cela com ele, se fez igual a eles, entendeu o sofrimento deles e deixou Deus falar com eles. Tudo isso agora o traz nesse momento. Ele está no topo. Agora ele está ocupado durante 7 anos colhendo trigo dos 7 anos de abundância. Quem semeia entre lágrimas, ceifará com alegria. Nunca um versículo se aplica tanto. Ele semeou entre lágrimas. Agora, os 7 anos de bênção são a sua colheita na alegria. Então, o que ele está colhendo agora é para partilhar com aqueles que vão passar por aquilo que ele vai passar, que ele já passou: fome, dor, sofrimento. Então, o texto é muito rico porque faz com que nós compreendamos que o meu sofrimento de ontem ajuda a diminuir o sofrimento dos outros no amanhã. José passou por tudo aquilo, por humilhação, por escravidão, por fome, por humilhação. Agora ele está colhendo, e ele colhe tão abundantemente durante 7 anos o que ele semeou durante 13 anos. Durante 13 anos ele semeou sofrimento, dor, lágrimas, na fé, na esperança, na confiança. Agora ele está colhendo. Não é simplesmente algo que vai ser lançado, sementes que estão lançadas, é algo muito maior que está sendo dito. Os anos que você passa estudando, como se preparando para ser um médico, um advogado, um professor, os anos que você passa se preparando para ser um bom pai, uma boa mãe, vai chegar um momento que eles vão repercutir na sua vida. Gênesis 41, 47 e 49. A terra produziu abundantemente, durante 7 anos de fertilidade. O que semeado entre lágrimas agora floresce em alegria. José juntou todos os produtos desses 7 anos. Ou seja, a bênção foi derramada nas palavras de José. O Egito está guardando as reservas nas cidades. Mantimento dos campos estavam ao redor de cada cidade. Guardou naquela cidade. José juntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que não podia contar, pois ela excedia toda a medida. Ou seja, se produziu muito mais do que se iria consumir. Foram 7 anos de abundância, mas foram 7 anos de cuidado com aquilo que é a bênção. Cuidado com aquilo que tinha sido dado como graça. Aqui termina o primeiro ato da história. A história de uma ascensão com um interlúdio antes do segundo ato. O encontro com os irmãos. Porque nada do que aconteceu aqui coloca de fora os irmãos. A bênção que está frutificando em 7 anos de abundância aqui é a bênção que os irmãos não quiseram, mas que José assumiu para si. E trouxe consigo. E semeou em 13 anos de dor, de sofrimento, mas que agora está colhendo. Então, é o interlúdio para um momento que vai inserir e vai falar sobre 2 crianças, os filhos de José, e insere na história como uma típica tradição patriarcal. E aí, Gênesis 41, parece que acontece uma pequena mudança no texto, é uma inserção. Antes que viesse um ano de fome, nasceram os 2 filhos de José, que lhe deu a Senate, filha de Potifar, sacerdote de On. José chamou o primeiro de Manassés, porque, dizia ele, Deus fez-me esquecer todo o meu trabalho e de toda a minha família. Ou seja, o que passou, passou.
O nome do filho, o filho lembra que Manassés lembra para José que é um recomeço. A raiz do verbo esquecer está no substantivo Manassés. Gênesis 41, 52. Chamou o segundo filho de Efraim. Por quê? Disse que Deus tornou-se fecundo na terra da minha aflição. Efraim lembra José que a bênção de Deus, a fecundidade de Deus se manifestou mesmo onde havia dor. Na sua terra de escravidão, ele venceu. Efraim é a lembrança para José desta grande. Então, os filhos servem aqui como marcadores das grandes lições que a vida deu a José, dos grandes ensinamentos que Deus concedeu à sabedoria de José. Primeiro, o que passou, passou. E aí essa expressão é muito importante porque vai acontecer depois. Porque a atitude de José com seus irmãos parte dessa expressão. O que passou, passou. Tudo foi perdoado. E segundo, Deus me fez crescer onde eu era para perecer. Então, é essa a grande lógica. Tendo acabado, versículo 53, os 7 anos de abundância houve no Egito. Os 7 anos de miséria começaram. Assim, como tinha predito José, a fome assolou todo o país. Mas havia pão em toda a terra do Egito. E no final do primeiro ato, ele enfatiza isso. José estava certo. Como José disse, como José predisse, como José, palavra forte agora, profetizou. Esses 7 anos de penúria vêm para provar que Deus estava com ele. Guiou, preparou o povo para quê? Nós não somos bons administradores como temos abundância. Nós somos bons administradores como temos penúria. Nós não somos sábios no meio do conhecimento. Nós somos sábios no momento em que ninguém consegue ver aquilo que é óbvio e está diante dos nossos olhos. O capítulo termina com uma demonstração de poder, de bondade e de sabedoria de José. Em seguida houve fome também no Egito. E o povo clamou ao faraó pedindo pão. Este disse a todos os egípcios: Ide José, e fazei o que ele vos disser. Olha, essa frase é conhecida. Ide a José, e fazei o que ele vos disser. Acabou o vinho. Acabou o vinho. Fazei o que ele vos disser. Com fome assolastes toda a terra. José abriu todos os celeiros e vendeu víveres aos egípcios. Mas a penúria cresceu no Egito. E da terra vinha-se ao Egito comprar trigo. E José, porque a fome era violenta em toda a terra. E aqui acaba o primeiro ato. Da queda à ascensão. Do sofrimento à abundância. O sofrimento de a abundância, o esforço, a perseverança, a fé, repercutiu em abundância. Para quê? Para que eu diga que eu sou grande? Não. Para que essa abundância possa ser dada àqueles que necessitam. Quem semeia entre lágrimas, ceifará com alegria. Esse é o ensinamento do Gênesis 41. Que nós possamos, com sabedoria também, fazer o que o faraó fez. Abrir os nossos olhos e ver como isso não é apenas uma história, não é apenas um romance. Isso é uma proposta de Deus para que nós também abramos os nossos olhos e entendamos a nossa vida como José entendeu a dele. E possamos marcar a nossa história com Efraim e Manassés. O que passou, passou. E onde antes eu chorava, agora eu me regozijo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até o próximo vídeo e bem-vindos ao canal.